Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que nós fizemos, que nos permitiu vender mais de 2 milhões, pouco mais aí de 4 anos, desde 2021, aqui na Datacamp, com um sistema, um software de ticket barato. O nosso ticket é de mais ou menos R$ 200 por mês, vocês vão poder conferir no dashboard aqui. E eu falo nós porque eu tenho um time, eu não faço essas vendas literalmente sozinho, mas obviamente eu que coordenei, eu que organizei para que tudo isso funcionasse. Obviamente os méritos não são só meus, de todo o time. Mas eu tenho certeza que algumas dessas dicas, qualquer coisa que a gente fez aqui, você consegue pegar e aplicar na sua empresa para ter resultado. Mas antes eu preciso contextualizar e contar um pouquinho da história da nossa empresa. A Datacamp é uma empresa de software e é uma empresa que já tem quase 30 anos. Obviamente a gente não trabalha 30 anos com software, mas de uns 10, de uns 15 anos para cá a gente trabalha com software de gestão. Então nosso produto principal é um sistema de gestão ERP. Nós somos uma empresa familiar, fundada pelo meu pai, e há 7 anos mais ou menos eu vim para a empresa, depois que eu formei, e comecei a trabalhar aqui, e há 4, 5 anos mais ou menos eu gerencio a empresa. E quando eu entrei, eu passei por todas as áreas, né? Meu pai fez com que eu passasse por todos os departamentos da empresa, e eu percebi uma coisa: a empresa ela não tinha equipe comercial. Nós fazíamos vendas de forma totalmente passiva, ou seja, o cliente procurava a empresa e aí a gente vendia, mas se o cliente não procurasse, a gente também não vendia. Então ficava um negócio meio assim, se o cliente vier, ótimo, se não vier, beleza. Só que a empresa, ao mesmo tempo, ela tinha um bom nome aqui na região. Meu pai sempre foi muito conhecido, muito amigo das pessoas. Então, com isso, e ele sempre prezou também pelo nome, né? Pelo serviço prestado, pelo relacionamento com os clientes e parceiros. Então, a gente sempre teve uma boa reputação, a gente sempre teve um bom nome na região. Isso sempre fez com que a gente conseguisse clientes. Os clientes viam indicado, né? O boca a boca era o nosso maior canal de aquisição na época. E também era meio bagunçado, assim, a gente vendia para todo mundo. A gente tinha todos os tipos de clientes, desde supermercado, por exemplo, posto de gasolina, indústria, loja, qualquer tipo de empresa a gente vendia que cabia o sistema. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de trabalhar com meu pai. Eu falo porque nós temos personalidades fortes, iguais, e, e eu, como era, vou falar assim, um jovem, um pouco ignorante também, não sabia muito das coisas, achava que sabia, mas não sabia nada, na verdade, não tinha experiência de nada. Então, eu tinha um pouco de dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu vi que a empresa não tinha um comercial, então eu falei assim, pô, meu pai não gosta de comercial, meu pai não gosta de vender tanto, ele nunca quis ir para essa área, então eu vou fazer meu trabalho ali, pelo menos ele não vou ter problema ali, vai deixar eu trabalhar e vamos ver o que dá. Então, a partir desse momento, eu comecei a me especializar em vendas. Eu falo assim, estudar, fiz bastante curso, comecei a ler bastante coisa, de livro, fiz cursos presenciais em São Paulo e comecei a testar algumas coisas, aplicar algumas coisas aqui na empresa. Algumas coisas, obviamente, deram certo, outras coisas nem tanto, e por aí foi. E nesse vídeo, justamente, eu quero falar o que deu certo, não só de comercial, mas de várias outras coisas, o que deu certo da nossa realidade para você. Né? Não necessariamente isso é uma regra de bolo. Pode ser que para você não dê certo, como pode ser que coisas que não deram certo para mim dão certo para outras pessoas. E tá tudo bem. Acho que o interessante do empreendedorismo é isso, né? Eu sou muito contra esses gurus de internet que defendem fielmente uma coisa e só aquilo que dá certo e foda-se o resto. Não. Na minha visão, a gente tem que sempre buscar pelo que dá certo para a empresa. Então vamos lá, são 4 pontos que eu gostaria de passar nesse vídeo. E o primeiro ponto, obviamente, como eu já disse, foi a estruturação de um setor comercial. Eu vi, né, essa grande oportunidade e pensei comigo, se eu estruturasse, se eu estudasse, se eu conseguisse fazer com que a empresa vendesse mais, na verdade o meu primeiro intuito era conseguir a confiança do meu pai, para que eu pudesse crescer e tomar as decisões da empresa. Esse foi o meu maior intuito, mas
Depois que eu vi a grande oportunidade de fazer receita nisso, fazer muito dinheiro com isso, de aumentar, de expandir a empresa, eu vi que de fato a gente deveria investir nisso. Então, depois que eu estudei, eu comecei a estruturar o setor comercial. E eu estruturei ele, obviamente não foi a princípio pensado dessa forma, nesses dois pilares que eu vou falar, mas consequentemente depois de muito aprendizado a gente entendeu isso, que isso fez grande diferença. Primeiro foi um comercial pautado em fazer muitos relacionamentos, bons relacionamentos com clientes e com parceiros estratégicos, e um comercial que tinha autonomia para vender, para trabalhar. E eu vou explicar por quê. Então, primeiro de tudo, eu defini, entendi como que a gente vendia e como que a gente gostaria de vender. Então, eu defini um processo, uma metodologia de trabalho, como que deveria ser a nossa venda. E implantei ferramentas para otimizar. Implantei um CRM, implantei planilhas de scripts e várias coisas. Na época não tinha tava nessa alta, na verdade nem existia essa questão de inteligência artificial. Então, assim, era tudo na mão, a gente criou scripts, criou várias coisas. Nem tudo a gente usou, claro, nem tudo a gente usa, mas isso foi importante. E aí, uma coisa que eu fui entendendo, que eu não poderia deixar minha estrutura comercial muito rígida. No princípio, eu defini os processos e vi que a gente estava escondendo atrás de processo e as coisas não estavam acontecendo. Então, eu comecei a dar um pouco de flexibilidade. Claro, o processo é importante? Mas algumas vezes ele estava atrapalhando. Então, a gente começou a deixar mais flexível. Isso começou a nos dar mais liberdade para nos dar para os vendedores, né, e para mim também que fazia vendas, começou a dar mais liberdade para fazer as negociações e tomar as decisões com os clientes, porque muitas vezes a gente estava até perdendo venda, porque não tinha essa liberdade de negociação, de tomada de decisão, de preço e tudo mais. Eu comecei a deixar a minha equipe a sugerir os planos, a moldar os planos dos nossos produtos, o jeito que a gente vendia, de acordo com o que o cliente falava e como é que estava o mercado, os concorrentes. Eu não enrijeci isso, claro, a gente definiu um plano, né, uns pacotes, mas a gente estava sempre tentando moldar de acordo com a demanda do mercado. Claro, eu tinha as minhas convicções, sempre bati de frente assim com os meninos, com o pessoal, mas a gente sempre foi muito flexível. Eu acho que isso foi muito importante nesse processo, sabe? A flexibilidade, ela tem que existir. A gente tem que ter as nossas convicções, sim, a gente tem que ter um processo para não virar bagunça, mas o que dá resultado no final das contas é o que vale. E isso foi tão importante que isso fez criar os nossos, não vou falar talvez os principais, mas grandes canais de aquisição que a gente tem, que eu vou falar daqui a pouco, que são as indicações, tanto internas quanto externas. Vieram das visões do pessoal que estava no time, não necessariamente de mim. E a gente viu também que a prospecção fria não funcionava no nosso caso. Desde de uns 3 anos atrás, a gente já tinha detectado isso, ninguém queria ficar recebendo ligação. Sempre foi nosso pior canal. A gente já testou muito. Claro, de tanta insistência, né, de tanto volume, você consegue fazer assim. Só que a gente viu, a gente entendeu que era um esforço muito grande para um resultado, talvez, que não estava nos satisfazendo. E o nosso time nunca foi grande. A gente trabalhava sempre com 2, 3 pessoas, 2 vendedores, um vendedor, dependia da época. Então, assim, a gente diminuiu os esforços de prospecção fria e começou a fazer um negócio que, como eu disse antes, que sempre foi muito importante, foi talvez o grande fator que fez a empresa ir crescendo, mesmo sem o comercial, que era o relacionamento. Então, e quando eu digo relacionamento, é fazer contatos com parceiros, com clientes, sem necessariamente buscar a venda a todo momento. Então, era gerar valor, era ajudar os contadores, ajudar os parceiros que a gente tem, ajudar os clientes, e isso automaticamente ia gerando para a gente conexões, ia gerando para a gente vendas. Então, a gente pautou as nossas vendas muito mais em relacionamento do que em prospecção fria. Ser amigo das pessoas que nos cercavam, ter um interesse genuíno por elas. Isso fez muita diferença para a gente. A gente também parou de vender para todo mundo. Nós entendemos que nem todo mundo era para ser nosso cliente.
A gente queria vender muito, que sair vendendo, e por vezes a gente adaptava o nosso produto. Inclusive, o nosso produto foi virando um Frankenstein por causa disso. Cada cliente queria de um jeito. Imagina, você ter que atender um mercado e um posto de combustível, ou um mercado e uma indústria. São coisas totalmente diferentes. E a gente fazia isso, e isso dava errado, porque chegava a um certo ponto o cliente cancelava com a gente, porque o sistema não estava mais atendendo às necessidades específicas dele. Então a gente foi entendendo isso, e a gente entendeu que a gente precisava do produto certo, para o cliente certo, com o ticket certo. E a gente foi moldando até chegar num padrão adequado. A gente considera que até hoje não está perfeito, mas a gente entendeu o produto que a gente tinha era para um certo público, que era um empresário pequeno, né, que estava disposto não, que precisava ter um sistema primeiro para emitir nota, primeiro para fazer as obrigações fiscais, depois cuidar das vendas e tudo mais. E tá tudo bem, era o que a gente tinha para vender na época e o que a gente conseguia vender de melhor. Então a gente pegava esses clientes que que precisavam emitir nota fiscal, e a gente vendia para eles sem um processo muito rígido, não. A gente vendia de forma rápida, mesmo para que era uma venda que não ia ter um valor agregado, então eu precisava pôr o cliente para dentro, fazer o processo com ele e instalar e ganhar dinheiro. Pronto. Agora, os clientes que de fato viam valor, aí sim a gente investiu o processo comercial com eles, a gente fazia várias coisas, várias técnicas, e aí sim a gente conseguia extrair valor. E tá tudo certo fazer os dois. E olha pra você ver tanto que essa aula tem valor. Porque eu tô abrindo de fato toda a nossa estratégia, coisas que a gente usa até hoje, tá? Então aproveita aí, se você tá gostando, se tá gerando valor para você, já se inscreve aqui no canal. Então, falando um pouco de comercial, foi isso que a gente fez. Depois a gente começou a definir canais de aquisição. E você pode até achar estranho, né? O cara tá falando de canais de aquisição depois de setor comercial. Mas foi isso que a gente fez. Por isso que eu tô te falando que cada empresa é uma realidade. Então, assim, a gente nem pensava em canal de aquisição. A gente, no início, eu achava que tudo era prospectar cliente, ir atrás de cliente. A gente fazia no início muito porta a porta, sabe? Batia na porta dos clientes e tava tudo certo. Então, depois de muito estudar, depois de muito bater cabeça, a gente tinha, assim, inconscientemente alguns canais de aquisição, mas depois que a gente foi olhar com mais carinho para isso. O primeiro de todos, então, na verdade, antes de falar dos canais, a gente entendeu o seguinte: primeira coisa, a gente foi entendendo o nosso cliente. A gente foi entendendo quem era o nosso cliente, o que ele gosta, quais os tipos de cliente, porque a gente tem vários tipos de cliente. E a gente foi entendendo mais detalhes, né? Construindo persona, público-alvo, tudo mais. E a gente entendeu que a nossa jornada, e na verdade a jornada de compra de qualquer produto, ela não é linear. Não vou falar qualquer produto, porque pode ser que exista algum produto que talvez se adeque e eu vou queimar a língua. Mas pelo menos para o nosso ela não era linear. O que isso quer dizer? Não existia mais aquele funil do tipo assim, não, o cara tem a consciência, ele não tem a consciência, depois a gente gera consciência, gera o desejo, quebra a objeção, tal, papel. Hoje, o que a gente percebeu? Hoje o cliente, ele começa a te ver em vários pontos aleatórios e não necessariamente ele está em um momento de compra, às vezes ele vê um anúncio, mas não está no momento, às vezes ele vê só um vídeo e se interessa em comprar. Então a gente começou a entender que a gente precisava investir e ter vários canais ao mesmo tempo. Quer dizer que a gente investia em todos? Muito? Não. Mas a gente começou a construir alguns canais. A gente começou a investir um pouco em tráfego e SEO, então posicionamento no Google, ranqueamento, também em tráfego, né, via o Facebook, no Instagram e no Google mesmo. Isso nunca foi um motor tão grande porque a gente nunca teve profissionais extremamente capacitados, uma equipe forte disso. É algo que a gente ainda deseja investir mais, mas principalmente agora com o novo produto que é o DataCamp Go. Mas por enquanto, assim, foram investimentos pequenos para alguns testes, alguns deram certo, outros não. A gente sempre investiu em redes sociais, eu desde o início, bem antes da pandemia, eu já produzi alguns conteúdos, depois parei, depois voltei, e a gente sempre teve esse motor aí de conteúdo, por mais que a gente nunca, vamos dizer assim, a gente nunca viralizou, e nem é esse o objetivo, mas
A gente sempre teve isso de gerar valor para o cliente, não só através do produto, mas de conteúdo. Nós começamos a produzir iscas e materiais gratuitos também, planilhas, e-books, essas coisas. E recentemente a gente investiu mais nisso, porque a gente viu que é algo muito que as pessoas estão querendo muito. E uma estratégia que eu tento aplicar desde antes, né? E agora voltando com mais força, que é a estratégia do Founder-led Growth, onde, no caso, eu não sou o founder da empresa, mas eu sou o CEO da empresa. Então eu tento me posicionar como uma figura da empresa para que as pessoas se conectem comigo e, consequentemente, depois se conectem com a empresa. Porque pessoas compram de pessoas, eu sempre acreditei nisso. Outros dois canais também que deram muito certo para a gente, que vieram de ideias do nosso time, foram os programas de indicação, tanto interno quanto externo, ou seja, a gente tem um programa de indicação para cliente, onde o cliente nos indica e recebe depois um bônus por isso, quando o cliente, né, fechar e pagar, obviamente. E a gente também estruturou um programa de indicação interno, onde o nosso funcionário pode indicar um cliente, depois que fechar, ele vai ser comissionado. Isso foi muito bom, foi muito poderoso, as pessoas gostam muito. Não vou falar que que gera muita demanda, mas sempre tem alguns clientes para a gente através desses canais, tanto o interno quanto o externo. E eu acho que esse é o grande pulo do gato, as indicações internas, né? A gente fazer o nosso próprio time gerar vendas, não só a equipe comercial, mas trazer toda a empresa para ser vendedor da empresa, sabe? Isso é muito legal. E como eu disse, o relacionamento com os parceiros-chave. Sempre foi muito importante para a gente o relacionamento. A gente sempre investiu muito nisso. E gostamos muito de relacionar, de fazer um networking com os parceiros nossos, com a comunidade aqui. Isso vem gerando muita demanda para a gente. E hoje é o nosso melhor canal, os relacionamentos, as indicações de parceiros. Pô, todo mês tem um volume alto de indicações, dado esse trabalho de formiguinha que a gente fez. O relacionamento não é do dia para a noite. Então a gente falou de comercial, canais de aquisição. O terceiro ponto que a gente, né, viu que não era só pôr o cliente para dentro, a gente precisava reter esse cliente para que esse cliente fosse gerando mais vendas e indicando mais pessoas. Então a gente entendeu que a gente tinha que acompanhar esse cliente, melhorar a experiência dele, melhorar a jornada dele. Então a gente investiu primeiro num processo de implantação mais completo. Então a gente montou um time. Antigamente quem fazia as implantações era o suporte. E aí a gente passou para o nosso time de implantação, onde a gente tem uma pessoa treinada para isso, que treina o cliente, que acompanha ele. E nós criamos também um setor de sucesso do cliente. Por quê? A gente sempre teve um suporte. O suporte sempre foi muito bom, as pessoas sempre gostaram muito, foi o nosso motor de crescimento. Mas só o suporte não estava dando conta. A gente precisava de uma pessoa, de uma equipe, para acompanhar o cliente depois que ele saísse da implantação e não deixar ele perdido, só tendo contato com ele quando precisava de suporte. Então a gente criou esse setor que faz desde o onboarding até o ongoing, ou seja, o acompanhamento durante o ciclo de vida. Claro, como são muitos clientes, né, hoje a gente está com em torno de quase 1.400 clientes, a gente não consegue acompanhar todos de perto, né? A gente tem um processo, às vezes alguns são mais automatizados, outros nem tanto, mas a gente tenta sempre acompanhar esses clientes para buscar um foco bem grande na experiência deles, sempre melhorar. E esse acompanhamento, né, ele sempre traz insights para a evolução do nosso produto. A gente sempre está em contato com eles, a gente consegue esses insights que vão melhorando a nossa vida. Pelo menos no nosso caso, assim, a gente tenta rodar algumas ligações, falar com esses clientes, mas principalmente, como eu disse, visitar e para fazer relacionamento também. Porque esse relacionamento, esse tete a tete, gera muito, muito valor, sabe? Gera muito valor, muito mais que ficar mandando um WhatsApp e ligar. Então a gente preza muito por isso aqui. A gente buscou também conhecer os nossos clientes. É importante que você conheça os clientes, quem são eles, o que eles fazem, o tamanho, enfim. Aí depende da variável para o seu negócio. Nós organizamos eles em grupos, porque tem, obviamente, cliente que paga mais, eu tenho que dar uma atenção um pouquinho maior, né? Não concorda? Ao mesmo tempo que o cliente, às vezes, que tem o primeiro plano, eu posso deixar ele mais automatizado. Eu não estou falando que eu não estou desprezando um nem o outro, mas eu tenho que justificar quem paga mais para mim. E, principalmente, a gente tenta antecipar os problemas. Não deixar que um cliente... O principal objetivo é não deixar que a bomba estoure e o cliente cancele.
A gente tem que sempre tentar automatizar isso. A gente tem alguns mecanismos que nos ajudam com isso. Então, o setor de sucesso passou a ser um atendimento ativo e o setor de suporte passou a ser um atendimento passivo. Claro, nós também fortalecemos esse setor, estamos tentando trazer mais tecnologia, mais coisas para melhorar ambos os lados. E sabe o que é interessante? Ambos os setores vendem também. O sucesso do cliente é quase um pós-venda, eles fazem o upsell, ou seja, vendem novos produtos. E o suporte também, como está em contato o tempo inteiro com o cliente, também vende. Isso é muito bom, porque todo mundo gera, todo mundo vende, todo mundo gera receita para a empresa. Esse tem que ser o objetivo. O foco, obviamente, tem que ser em ajudar o cliente, gerar experiência, mas também tem que ser gerar venda. Porque uma empresa sem venda, uma empresa morre. Tem que vender. Senão eu não consigo pagar a estrutura, não consigo pagar meus funcionários, não consigo me pagar. E aí a empresa perde o sentido. E o último ponto, que também muitos empresários não prestam atenção, é sobre a gestão. Eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo, e a gente ganha dinheiro vendendo, óbvio, né? Quanto mais venda, em tese, mais dinheiro no nosso bolso. Depende de outras variáveis, mas falando de forma mais simples. Só que eu percebi o seguinte: se a gente, à medida que a gente estava crescendo, se a gente não ganhasse mais maturidade para organizar tudo, a casa ia cair, literalmente. Ia virar uma bagunça, eu não ia conseguir entregar o que eu estou vendendo, porque não é só vender. Então a gente vê os gurus aí da internet, tem que vender tráfego e tal, beleza. Mas e entregar o seu produto? Eu acho que é o ponto mais importante, entregar o produto. Entregar o serviço com qualidade. Isso não entregar o serviço com qualidade, gente, não é experiência do cliente, não, é obrigação. Muita gente cria firula e tal, mas você vendeu o negócio, entrega com qualidade, entrega com excelência. Então a gente precisava ter uma estrutura que aguentasse isso. A gente precisava que a empresa, todo mundo falasse a mesma língua, que ela tivesse integrada. Então a gente, obviamente, trouxe uma consultoria. E essa consultoria, gente, ela tem que estar muito alinhada, obviamente, à sua realidade. Se você está começando agora, você não precisa ter uma consultoria de 10 mil reais igual a gente tinha. Claro, você pode ter um mentor, alguém para te ajudar, mas de acordo com a sua realidade. Então, assim, essa consultoria nos ajudou muito, né? Uma empresa renomada que nos ajudou a estruturar, nos ajudou a ganhar maturidade, me ajudou como gestor muito. Nós reestruturamos a organização da empresa, o organograma, né, cargos e tudo mais. Nós entendemos e definimos melhor quem reporta para quem. Então, definimos toda uma hierarquia da empresa, criamos os setores bonitinho ali, definimos gestores. E aí, a gente fez algumas... Isso num ciclo, né? Eu estou resumindo aí 4 anos, mas a gente teve várias redefinições, a gente fez vários planejamentos estratégicos, usamos várias metodologias, mas basicamente a gente aplicou um modelo de gestão baseado em resultado, que para mim é o que mais importa. Se você na sua empresa, e se você está começando e não faz isso, e quer deixar lá para frente, isso pode dar muito problema, então já começa certo. E gestão baseada em resultado é basicamente você controlar toda a sua empresa através de metas e indicadores. Então, a gente, claro, né, com a estrutura que a gente tinha, a gente definiu indicadores para todos os setores. Toda pessoa tem um indicador, todo gestor tem os indicadores da pessoa e tem os indicadores dele, da sua equipe. E a empresa tem os seus indicadores principais. E todos têm metas. Claro, alguns são mais fáceis de medir, como a parte comercial, né? Outros nem tanto, como a parte de produto. Mas a gente metrificou a empresa inteira, cara. A gente pôs indicador. Como que a gente controla? A gente tem reuniões e rituais de acompanhamento. Uma vez por mês a gente tem uma reunião mensal para avaliar todos esses indicadores. E a gente sempre tenta avaliar, qual que é o indicador, quanto que ele está e qual que era a meta. Ele está melhor que a meta? Ótimo. Beleza, vamos continuar. Qual que é o seu plano de ação para esse mês? Não, ele está abaixo da meta? Pô, o que está errado aí? E vamos criar um plano de ação para recuperar. Porque a gente tem que balizar sim em resultado. Porque senão fica um negócio meio molenga ali e não fica tão orientado.
Então, a gente viu que para nossa realidade fazia muito sentido uma gestão baseada em resultado. E a gente acompanha isso também através de planilhas, dashboards. A gente está sempre tentando melhorar essa integração de dados para ficar mais fácil. Né? Quanto mais coisa você vai criando, se você for tendo muita planilha, muita coisa, você fica doido. E isso tudo fez a engrenagem girar. Eu não vou falar que a gente é a empresa perfeita, que a gente é a melhor estrutura, mas tudo isso fez com que a gente chegasse nesse patamar. E fez com que a gente gerasse 2 milhões de vendas. Esses 2 milhões, claro, são contabilizados como a receita anual, né, de mensalidade, mais a receita de implantação. Mas são 2 milhões em vendas. Talvez nem tudo caiu ainda, né, tem um pouco desse ano ainda para cair, mas muita coisa já caiu. Isso colocou muito dinheiro no nosso bolso. Isso trouxe perpetuidade para o negócio. E aí, como pulo do gato, para a gente fechar todo esse raciocínio, esse vídeo, na minha opinião, na minha visão, o mais legal disso tudo é que não tem certo e errado. Não tem o que é a melhor metodologia, a pior metodologia. Tem o que existe e que funciona para você na sua realidade. Muita gente defende, por exemplo, prospecção fria, o famoso outbound, que você tem que pegar o telefone e ligar. Para mim não deu certo, para a nossa empresa não deu certo. Pode ser que para você funcione. À medida que para mim as indicações internas aqui dentro deu muito certo. Então, isso que para mim isso ao mesmo tempo que é bom, que é ruim, né? Tipo assim, que não tem uma receita de bolo, isso é bom também, porque isso te dá a liberdade para você criar, para você testar. Não caia muito em papo de vendedor de curso, desse pessoal da internet, que só aquela metodologia que dá certo. Não, pô, cara, testa, estuda, conhece o seu processo, porque algo específico vai dar certo. E você sempre tem que, obviamente, focar no seu cliente, na sua realidade. O que dá certo para você entregar o seu melhor serviço para o seu cliente da melhor maneira. Então, eu acho que empreender, ter empresa e fazer a coisa girar é sobre isso. Tá bom? E acho que, para resumir tudo, o meu modelo de gestão, tudo isso que eu criei é tipo uma coxa de retalho. É vários coisinhas que eu fui pegando e tá tudo bem no final, tá tudo bem. Pelo menos funciona, é o que tem funcionado. Pode ser que daqui a um ano a gente mude? Pode, mas hoje é o que tem funcionado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários também se vocês têm alguma experiência, alguma coisa que vocês também entendam que gere resultado ou que tem gerado resultado para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo.